Todo mundo pode aprender, mas não é para todo mundo. Ele Por- vai receber muitos nãos, ele vai levar porta na cara, vai levar chá de cadeira, vai tomar vácuo no WhatsApp. Então, em algum momento da nossa vida, a gente entendeu que vendedor é o cara que engana, é o cara que enrola, é o cara que leva as pessoas na conversa. Por mais que ela aprenda o que tem que fazer, se ela não tiver a arte, pelo menos, de dominar as suas próprias emoções, dificilmente ela vai conseguir ser um bom vendedor ou uma boa vendedora. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo por aqui, já te faço o convite para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário também e compartilhe esse conteúdo, porque hoje o tema é sobre vendas. Como se tornar um grande expert em vendas, e por isso eu tenho um convidado super especial. Antes de apresentá-lo, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, o Espaço da Audição, aparelhos auditivos, com centenas de unidades em todo o Brasil, sempre uma muito próxima de você. Cuide da sua audição. Apenas 10% das pessoas que têm perda auditiva sabem, por falta de realizar avaliações auditivas. Só que a perda auditiva é um dos principais fatores de desenvolvimento de demência. Então, cuide da sua audição. E tendo uma perda auditiva, não hesite em procurar ajuda. O Espaço da Audição tem os melhores aparelhos auditivos, com uma inteligência artificial super avançada, aparelhos à prova d'água e com preços especiais também, principalmente para você, espectador do nosso podcast. Agende um horário, www.espaçodaudição.com.br e cuide de você. E hoje vamos falar com uma pessoa que é expert em vendas. Sim. Leandro Branquinho, seja muito bem-vindo. Que legal, Cláudio. Muito obrigado por me receber aqui na Arte de Vencer. Que bacana esse podcast, bom demais. Diretamente de Três Corações. Opa, sul de Minas Gerais para o mundo. Bom, vamos lá. Você é uma pessoa que é referência hoje nas redes sociais. Eu acho que não tem quem não tenha visto algum post seu ou tenha compartilhado alguma frase sua, né? Então, se você tá no Instagram e vê um fundo preto com uma frase de impacto e embaixo uma fotinha, é do Leandro. Eu tenho certeza que você já viu muito dessa frase. Eu particularmente acompanho há bastante tempo. Que legal. Até alguns amigos de Minas ali falam, pô, eu acompanho ele, que legal, tá? Então é um prazer imenso ter Bacana aqui. demais, Cláudio. Muito obrigado por me receber. Feliz de estar aqui. A primeira pergunta que eu quero te fazer, é verdade que você tem uma tatuagem "Eu amo vender"? Ah, sim, tá no meu braço. E eu acredito que todo vendedor, toda pessoa que precisa trabalhar com vendas, precisa ter essa tatuagem. Não precisa ser na pele, mas pode ser na mente, na alma, no coração, porque quando a gente tem tatuado aquilo que a gente ama, quando a gente faz as coisas com amor, fica tudo mais gostoso. Além de ficar mais gostoso, quem ama o que faz acaba se dedicando mais também. Sem dúvida. E vender, é uma arte ou é uma ciência? Vender eu acredito que seja uma mistura das duas coisas, sabe? É possível aprender, mas é possível dar um toque, ter um toque de genialidade, ter um toque de pessoas que fazem de maneira mais caprichada, e você percebe que algumas pessoas são diferentes e desenvolvem de uma maneira diferente. Todo mundo pode aprender, mas não é para todo mundo. Porque apesar de ser possível aprender, não é todo mundo que tem couro grosso. É preciso ter couro grosso para escutar não de cliente, para aguentar desaforo. Não é que você tem que levar desaforo para casa, mas a vida de vendas, a vida do vendedor, ela não é uma vida fácil. Ele vai receber muitos nãos, ele vai levar porta na cara, vai levar chá de cadeira, vai tomar vácuo no WhatsApp. Então a pessoa tem que aprender a lidar com isso. E a pessoa que é muito frágil, a pessoa que é muito emocional, no sentido de qualquer coisa abala ela emocionalmente, essa pessoa não serve para trabalhar com vendas. Por mais que ela aprenda o que tem que fazer, se ela não tiver a arte, pelo menos, de dominar as suas próprias emoções, dificilmente ela vai conseguir ser um bom vendedor ou uma boa vendedora. É engraçado, né, que muitas pessoas ali relutam em assumir, às vezes, que fazem vendas, principalmente profissionais da área de saúde e tudo, porque tem uma formação diferente, mas também tem que vender o seu produto, o seu serviço, né? Você enxerga que hoje essas classes de profissionais, como profissionais de saúde ou da gastronomia, né, que são especializados em outras áreas, falam assim, não, eu não sou vendedor. É importante buscar ajuda para que venda melhor o seu produto, principalmente hoje em dia que a gente fala muito de guerra de preço, né? Eu vejo que você tem muito conteúdo alertando os vendedores sobre isso. Então, como que você vê hoje esse interesse de profissionais na área de vendas? Não é só na área de saúde, na área de alimentação, não são só nessas áreas, não. Você pega, por exemplo,
Parte financeira. Banco, por exemplo, é uma empresa que vende serviços para você. E no banco não tem vendedor, no banco tem gerente de contas. O que o gerente Só de muda o contas nome, faz? né? Ele tenta te vender alguma coisa o tempo todo. E por em algum momento da nossa vida, a gente entendeu que vendedor é o cara que engana, é o cara que enrola, é o cara que leva as pessoas na conversa. E as pessoas não querem ter esse rótulo. Eu não quero ser o cara chato, eu não quero ser o cara que incomoda, eu não quero forçar ninguém a comprar o meu serviço como médico, o meu serviço alimentar, alguma coisa que eu faço, o meu produto. Então, é um preconceito que foi enraizado na cultura brasileira, de que o vendedor é o cara que engana. E vender não tem nada a ver com isso. Vender é você ajudar as pessoas a tomar uma boa decisão mais rápido. Então, o médico, o profissional liberal, o advogado, qualquer profissional, se ele souber vender, ele vai ter mais clientes, ele vai ter mais dinheiro, ele vai ter mais sucesso. O médico que sabe vender tem mais pacientes. O advogado que sabe vender tem mais clientes. Qualquer profissional que entende que vender é ajudar a pessoa a tomar uma boa decisão, ele muda o jeito ele mudando o jeito de pensar, ele vai conseguir atender mais pessoas. Porque na área de saúde que você deu exemplo, é muito comum o médico tratar as pessoas como paciente, não como cliente. Exato. E aí acaba criando até aquela coisa já que ele é paciente, então ele tem paciência para esperar. E é comum você encontrar consultórios que você paga no particular e você tem que esperar 1 hora, 2 horas porque o médico atrasa. Ou seja, o médico não trata aquele paciente como um cliente. Porque se ele entendesse que ele está fazendo uma venda, ele vai ter mais pacientes que vão virar clientes e clientes que vão virar fãs. E quando que você descobriu que você gostava de vendas? Ah, foi muito cedo. Foi muito cedo. Eu era um garoto muito feio. Eu era esquisito. Eu tinha um cabelo escorrido, lambido pra frente, uns dentão pra frente. Eu era doido pra dar uns beijos na boca e nenhuma das meninas da minha sala olhava pra mim. E eu era apaixonado numa das meninas que tinham na minha sala, sabe? E aí a minha mãe tinha uma perfumaria, o meu pai fazia viagens, ele ia para o Paraguai, comprava produtos de papelaria para vender na perfumaria da minha mãe, viajava aqui para São Paulo para comprar artigos de perfumaria, maquiagem e coisas para cabelo. Então eu cresci vendo a minha mãe atender as clientes dela. Aí um certo dia meu pai chegou lá em casa com uma caixa que ele trouxe do Paraguai e falou assim: filho, leva para a escola, quem sabe as suas amiguinhas vão gostar. E sabe o que tinha dentro daquela caixa, Cláudio? Dentro daquela caixa tinha umas canetas com glitter que você escrevia e elas saíam um cheirinho. Aí eu cheguei na sala, mostrei aquelas canetas para as meninas, olha o que chegou. E aí todas elas fizeram uma rodinha em torno de mim, os olhos delas brilhavam. E aí naquele momento eu vi aquelas meninas que nem me davam moral começaram a olhar para mim. Eu percebi naquele momento que quando a gente tem algum produto, quando a gente tem alguma coisa que é interessante para as pessoas, a gente consegue a atenção das pessoas. Ali nasceu um vendedor. Pouco tempo depois eu dei o meu primeiro beijo na boca. Então eu comecei em vendas porque eu era um cara esquisito. Eu era um cara que descobri muito cedo que conseguir a atenção das pessoas faziam as pessoas terem os olhos brilhando. E a partir do momento que você consegue ter as pessoas com os olhos brilhando, fica mais fácil você vender alguma coisa ou conseguir o que você quer. E hoje você é um dos mais requisitados palestrantes aí de todo o Brasil para falar sobre vendas. Eu tenho eu tive a alegria de conhecer muita gente bacana durante a minha jornada. Eu fui colunista da revista Venda Mais, eu conheci algumas pessoas que me ajudaram muito nas redes sociais, que me impulsionaram, que divulgaram o meu trabalho nas redes sociais. E aí hoje o Favicon, que é uma instituição internacional, avaliou o meu trabalho. Como eu estou entre duas listas do Favicon, uma entre os maiores especialistas em vendas do Brasil, nessa eu estou na 3ª posição, e na outra entre os maiores especialistas, maiores influencers de vendas do Brasil, nessa eu estou na 2ª posição. Isso te levou a fazer a participar de um projeto em busca do melhor vendedor do Brasil, do Oiapoque Oxuí, é isso? Isso, essa foi uma expedição, já tem alguns anos essa expedição, com patrocínio do Mercado Livre, do E-Commerce Brasil, o Sebrae foi um grande parceiro. Então a gente entrou dentro de um motorhome, que é uma casa em cima de uma Kombi, e cruzamos o Brasil, 17 mil quilômetros de Brasil. Saímos do sul de Minas Gerais, que é a minha casa, fomos para o Chuí, na divisa com o Uruguai, e de lá a gente subiu até chegar no norte do Amapá. Em cada cidade que a gente parou, a gente perguntou para as pessoas: quem que é o melhor vendedor que você conhece?
E aí, com as respostas das pessoas, a gente foi entrevistar essas pessoas. Obviamente, o Mercado Livre, o E-Commerce Brasil e o Sebrae indicaram alguns lugares que a gente tinha que visitar. Então, a gente visitou alguns parceiros do Mercado Livre, visitou alguns clientes do Sebrae, alguns palestrantes que a gente já conhecia pelo Brasil, nos indicou algumas empresas para a gente ir. Então, a gente conheceu startup, conheceu loja de rua, loja de shopping, feirante, conheceu muita gente legal que faz o Brasil acontecer, gente que bota para quebrar apesar das adversidades. O que é interessante é que você deve ter tido muitas histórias diferentes e eu acho que esse conhecimento hoje te ajuda para auxiliar agora outros profissionais e empresas nos mais diversos segmentos, porque você conheceu um pouco de tudo, né? Ah, com certeza, não tenha dúvida. Isso, a viagem foi transformadora na minha vida pessoal, porque conhecer o Brasil, a gente não imagina o tanto que o Brasil é grande. O Brasil é muito maior do que a gente imagina. Então, como pessoa, para mim foi transformador. E como profissional também, porque me deu muita bagagem, eu conheci muita gente e me deu também repertório e autoridade, porque as pessoas falam assim, olha, esse cara viajou do Iapoca ao Chuí, conheceu vendedores de norte a sul do Brasil, deixa eu ver quem que é o melhor vendedor, qual que é o melhor vendedor. E aí muitas pessoas falam assim, é porque você não me entrevistou ainda? Eu sou o melhor vendedor. Deixa eu te contar a minha história. Então, as redes sociais me permitem muito isso também, sabe? As redes sociais me dão uma visibilidade e quando eu conto alguma história, sempre aparecem outras pessoas querendo contar as suas próprias histórias também. Eu acho isso maravilhoso. Sem dúvida nenhuma, né? Mas vamos lá, eu acho que tem muitas pessoas que estão nos assistindo, que trabalham com vendas ou querem melhorar o seu desempenho. Então, eu queria que você primeiro pontuasse ali quais são as principais características que um bom vendedor tem que ter. Olha, um bom vendedor, ele tem 3 características. Mas aí, já que você comentou dessa expedição do melhor vendedor do Brasil, os melhores têm outras 3 características. Qual que você quer saber primeiro? O comum, depois tá bom. O comum, para ser bom vendedor, são 3 características que são necessárias. Primeira coisa, o vendedor precisa aprender sobre técnica de venda. É impossível você se dar bem em vendas, vender bem, se você não aprender minimamente algumas técnicas de vendas. Algumas pessoas fazem um pouco por intuição, mas se o vendedor se profissionalizar e aprender técnicas de vendas, ele vai ter mais possibilidade de crescer. A segunda é ter algum tipo de ambição. A pessoa precisa querer alguma coisa. Para se dar bem em vendas, você não pode ser uma pessoa acomodada. Às vezes não é nem ambição, às vezes tem outra palavra. Às vezes a pessoa está passando... Propósito. Não é nem isso. Às vezes a pessoa está com conta para pagar. Às vezes a pessoa tem que resolver algum problema e ela, por ter essa conta para pagar, ela não tem uma ambição, mas ela tem uma dívida e aí ela vai dar um jeito e se dá bem. Um estímulo, né? Isso, é um estímulo. Então, ter esse estímulo, ou uma ambição, ou dívida para pagar, isso faz com que as pessoas acordem e, olha, eu preciso fazer bem feito esse negócio. E a terceira coisa é controle emocional. Porque não é fácil trabalhar com vendas. Tem cliente chato, tem cliente que dá trabalho, tem cliente que, como a gente começou falando, né, que vai dar chá de cadeira, que vai demorar para responder, que vai ser agressivo, que vai ser chato. Então essas são as 3 características básicas para ser um bom vendedor. Aprender sobre técnicas de vendas, ter ambição e ter controle emocional. E as outras 3, os melhores? Aí eu fiz uma lista com os 200 melhores vendedores do país e eu comecei a ver o que essas pessoas tinham de diferente. Por que essas pessoas eram tão boas e o que fazia elas ter... o que exatamente fazia com que elas se tornassem boas vendedoras. E eu entendi que os melhores vendedores do Brasil, eles têm algumas características que não são tão comuns para a maioria das pessoas. Uma delas é criatividade. A maior parte dos brasileiros, a gente escuta que o brasileiro é criativo, mas se você perguntar para as pessoas falam assim, não sou criativo. Mas bons vendedores são aqueles que fazem alguma coisa diferente da concorrência. Abordam do jeito diferente, negociam do jeito diferente, apresentam o produto do jeito diferente, gravam um vídeo do jeito diferente ou fazem alguma coisa diferente da concorrência. Primeira característica, criatividade. A segunda delas é talvez uma das mais difíceis para que o vendedor se torne um bom vendedor ao longo do tempo, que se chama consistência. Fazer o que precisa ser feito dia após dia. Algumas tarefas são chatas. Por exemplo, quem é do B2B, quem vende para outras empresas, precisa alimentar um software de CRM. E nem todo vendedor gosta de preencher. O cara que está no varejo, ele precisa conhecer profundamente aquilo que ele vende. Porque o cliente, antes de ir na loja, ele já pesquisou um monte na internet. E nem todo vendedor tem paciência de estudar, de aprender sobre o produto que vende. Então, ter essa consistência, fazer o que precisa ser feito, é o que diferencia, é o que faz os grandes vendedores serem grandes vendedores. E por fim,
São 3 palavrinhas com a letra C: criatividade, consistência e coração. São pessoas que colocam amor nas coisas que fazem. São pessoas que amam ou a empresa, ou amam o produto que vendem, ou amam resolver o problema dos clientes. Ou simplesmente amam a adrenalina que é ter meta para bater, ter o desafio e ter essa coisa de conquista, sabe? Precisa dessa intensidade, né? Exato. Então, para ser minimamente bom vendedor, é necessário ter técnica de venda, controle emocional e ambição. Para você se você já tem isso, aí para você se tornar um dos melhores do Brasil é criatividade, consistência e coração. Agora eu vou inverso. Quais são os principais erros que a maior parte dos vendedores cometem hoje? Na minha opinião, um dos maiores erros é o vendedor achar que ele já sabe tudo. Eu já sou bom, eu já bati a meta, eu já vendi, eu já entendo tudo. E aí o vendedor que tem esse tipo de pensamento, ele acaba parando no tempo. Porque, quer ver só, antes da pandemia, em março de 2022, não, 2020, né? Março de 2020. Isso. Quase ninguém usava o WhatsApp para vender. O WhatsApp já existia. Já era possível fazer vendas pelo WhatsApp, mas quase ninguém usava o WhatsApp para vender. Agora é uma febre, né? Hoje você não conhece uma pessoa que não saiba minimamente fazer um negócio pelo WhatsApp, oferecer e usar o WhatsApp para vender. Existem outras ferramentas que já estão com a gente há muito tempo e tem vendedor que ainda não sabe usar. Por exemplo, há quanto tempo a gente tem redes sociais? Há muito tempo. E tem vendedor que ainda não usa rede social para vender. Tem vendedor que tem perfil bloqueado. Por qual motivo? A pessoa precisa ser encontrada. O cliente precisa encontrar o vendedor. E o vendedor decide, por algum motivo, ter uma conta bloqueada, um perfil bloqueado no Instagram. Para mim, não faz nenhum sentido. Ah, mas eu tenho uma mulher ciumenta. Ou então, eu posto foto de biquíni e eu não quero que meus clientes vejam. Ou então, tomo cachaça e não quero que meus clientes vejam. Então, essa pessoa, ela deveria, pelo menos, criar um perfil só para amigo e parente. Exato. E ter um perfil em modo público. Exato. Faz zero sentido um vendedor não aproveitar as redes sociais para vender. Tem aquela velha história, né? Vendas é relacionamento. Pergunte isso para qualquer vendedor. Para qualquer vendedor. Você concorda que vendas é relacionamento? Total. Todos os vendedores vão falar que sim. Mas hoje as pessoas passam mais tempo usando o celular do que fazendo qualquer outra coisa. Então qual a melhor maneira da gente se relacionar com as pessoas? Através das redes sociais. E tem vendedor que ainda não entendeu isso. Fala, eu não preciso, eu sempre fiz assim. Você precisa falar com o cliente para conhecê-lo melhor também, né? Você verdade. consegue entender a dinâmica dele, os gostos, as preferências. Exatamente, você consegue saber o que o cliente gosta, o que ele não gosta, o que ele compartilha. Isso já gera assunto para você começar uma conversa. Né? Então, não só inteligência, não só redes sociais, também inteligência artificial. Para mim, faz zero sentido o vendedor não usar o chat GPT para tudo. Ele tem que usar para tudo. Vai mandar um e-mail? Coloca ali no chat GPT, peça, corrige para mim, ou então deixa mais persuasivo, ou então achei muito sério, pode deixar um pouco mais leve. Exato. São ferramentas que ajudam a trazer um nível de encantamento para o cliente. Né? Quer ver uma outra ferramenta? Essa daqui, ó. Você conhece essa? Não. Essa é uma ferramenta nova. Se chama Plaud. É um pingente. Eu posso usar como pingente, posso usar como relógio, posso usar como um pin. E ele é um gravador. No momento que a gente começou a conversar, que começou a gravação, eu pus para gravar. Ele grava 100% da nossa conversa. Eu aperto a pausa aqui, ele vai transcrever tudo automaticamente, integrado com uma inteligência artificial. Ele vai me dar o resumo e depois eu posso conversar com a inteligência artificial. Como foi o bate-papo com o Cláudio? O que você achou? Quais são os pontos principais? Na próxima vez que eu encontrar o Cláudio, o que você acha que eu deveria conversar mais com ele? Então todo vendedor, principalmente quem faz visita, deveria usar um desse. Claro, pedindo para o cliente. Sim. Posso gravar essa nossa reunião? E aí depois que gravar, assim que terminar a reunião, o vendedor já pode mandar um relatório. Olha, está aqui o relatório da nossa reunião. E esse relatório fica perfeito. Imagine que você tenha a melhor secretária do mundo num pingente. Ela faz a ata da reunião, ela faz o resumo da reunião, ela mostra os principais tópicos, ela faz um checklist dizendo quais são as próximas ações. Então, hoje em dia tem muita coisa disponível para o vendedor utilizar. Isso é fundamental, né? Porque para você, a venda está cada vez mais personalizada. E quanto mais informação, riqueza de informação você tem, mais personalizado você vai conseguir também trabalhar, né? E eu acho que a inteligência artificial é um caminho importante. Tanto é que na minha rede de clínicas lá, todas as unidades têm um sistema de inteligência artificial, onde a consulta é gravada também, depois faz a transcrição, que legal. Já preenche automaticamente o protocolo ali do paciente e também
permite depois você fazer análises, né, pela generativa depois, você perguntar o que pode ser feito ali, aonde poderia melhorar, às vezes analisar uma objeção, né, surgir uma objeção, que caminho seguir. Então, eu acho que isso é muito importante, que toda empresa deveria ter, é um recurso como esse. E dessa forma eu não conhecia, né, Legal. mas isso é um recurso que as pessoas podem explorar também nas reuniões online, que Sim, cada vez são frequentes, né, online tem ferramentas para já isso. existem ferramentas que gravam. Por Exato. exemplo, o Zoom. Você pode falar para a pessoa, posso gravar essa reunião? No telefone, o telemarketing já faz tempo que grava. Exato. Mas a visita pessoal, a venda pessoal, Ainda não era, ainda né? não tinha. Exato. Agora tem, agora já não tem mais desculpa para que as pessoas não possam se aperfeiçoar. E se você tem aquela velha frase do Peter Drucker, né? Você não consegue administrar aquilo que você não consegue medir. E como é que você mede? Exato. Uma das formas é você documentar, é você ter o que foi conversado, né? Eu também tenho uma tese de que hoje, no Brasil, nós temos uma carência grande de profissionais de vendas, né? É só a gente ver como os profissionais de vendas, eles reclamam se não tiver preços baixos, né? Ou atrativos, né? Então a gente vê que falta muita criatividade hoje no mundo de vendas. Eu até gosto de brincar com o pessoal, que eu falo assim, eu vejo muito tirador de pedido, né, e locutor de ofertas. Mas, Boa, locutor de ofertas mas é bom. vendedores são poucos, né? Porque o vendedor, ele não só precisa ser eficiente naquilo que o cliente deseja, mas ele pode potencializar outros desejos, né? Então, nós tivemos um episódio recente, né, com o Paulo Moraes, da Espaço Laser, e Marisa Peraro, né, da Procorpo. E assim, o cliente vai atrás de uma depilação, um tratamento estético para uma coisa e acaba saindo com um pacote que envolve outros aspectos que não é aquele inicial que o cliente procura, né? Aham. Sempre você agrega um valor, agrega algum outro serviço, algum outro produto. Então, isso eu acho que é muito importante, porque nem sempre o cliente sabe exatamente o que ele procura, né? Na verdade, boa parte das vezes o cliente não sabe. Às vezes o cliente vai em algum lugar querendo, por exemplo, numa clínica de estética, querendo tal procedimento, e de repente, ao conversar com a pessoa que atendeu esse cliente, vai identificar que não é aquele procedimento que ela precisa. Às vezes, através de uma análise, o profissional de vendas pode identificar o que ele poderia contratar como serviço, né? E o Steve Jobs falava isso, que as pessoas não sabem o que elas querem. Então a gente tem que mostrar para elas o que existem, o que existe para que elas tenham vontade, para que elas queiram, né? Então é papel do vendedor ser a pessoa que leva as novidades, que leva as soluções, que mostra que existe soluções e não seja, mas não de maneira só a ser um locutor de oferta, né? Tem que Exato. realmente entender o que o cliente precisa, perguntar, identificar, analisar para depois personalizar uma oferta para cada cliente. Eu tinha um chefe há 20 e tantos, quase 30 anos atrás, que ele sempre falava assim, tudo que você vai vender, você tem que ter uma historinha para contar, né? Que é o famoso storytelling, que hoje a gente fala bastante sobre isso, Aham. né? Qual a importância de todo vendedor conhecer essa técnica e também, né? Eu costumo falar, e isso está bem evidente nas suas palavras, que vendas é psicologia pura também, Sim, né? sim. Que envolve inteligência emocional, leitura corporal do seu cliente em relação ao que você está falando, se você está reagindo bem, se você está comprando a ideia, se não está. Então, cita para a gente alguns exemplos, né, de situações e se isso é o caminho, as pessoas buscarem esse tipo de especialização para que elas possam cada vez mais se aprimorar em vendas. Tá bom. O ser humano gosta de histórias. Desde a época das cavernas, nós nos reunimos em torno de uma fogueira para que os mais velhos possam contar histórias para os mais novos. A gente continua se reunindo em torno de fogueiras. A televisão, durante muito tempo, foi aquela fogueira onde as pessoas se reuniam em volta. O rádio, durante um tempo, também foi. Hoje, a gente tem o celular, que é onde as pessoas se reúnem para escutar histórias, para saber o que está acontecendo. Então, faz parte da natureza humana a gente prestar atenção quando tem alguém contando uma história. E eu vou mostrar 5 maneiras de qualquer pessoa, de qualquer vendedor, de qualquer área, de qualquer segmento, poder contar história. Uma delas é você mostrar para o teu cliente como é que um serviço ou produto que você vende já resolveu o problema do cliente. Quando você
vende algum produto ou presta algum serviço e esse produto ou serviço já resolveu o problema do cliente, conte como foi que resolveu o problema. Você tem uma história. Uma outra maneira de contar uma história é você pegar depoimentos de clientes. É dar print de elogio de cliente no WhatsApp, é dar print de elogio de pessoas que mandaram mensagem pelo WhatsApp e mostrar para os outros clientes. Olha só o que esse cliente está falando da gente. Olha o que esse cliente está falando da gente. Então, essa é uma maneira super fácil de fazer. Uma outra maneira é você compartilhar fotos de quem já contratou o seu serviço, de quem já comprou o seu produto. Você, ao mostrar que outras pessoas já utilizaram o produto ou serviço que você vende, você está contando uma boa história. Exato. Uma quarta maneira é você utilizar o bom humor. É você fazer uma graça, fazer uma piada. Claro que usar o bom humor não é para qualquer vendedor, não é para qualquer cliente. Exato. O cliente tem que dar abertura e o vendedor tem que ter o traquejo ali para contar uma história que seja engraçada, mesmo que ela não seja verdadeira, mas para fazer o outro rir. Porque às vezes o sorriso, ele não, quando a pessoa acha graça de alguma coisa, ela abre a boca para sorrir. Mas quando, além Quebra o gelo também. Isso, quebra o gelo. Mas além de abrir a boca e quebrar o gelo, fica mais fácil abrir a carteira também. Né? Quando a pessoa está bem-humorada, ela abre a carteira também. E uma outra forma da gente contar uma história é a gente usar as redes sociais para documentar o que está acontecendo. Por exemplo, no momento que a gente está gravando esse podcast, a gente está aqui presencialmente, mas assim que a gente terminar, a gente vai fazer uma foto. Vou postar um vídeo e vou colocar nas minhas redes sociais. E, gente, estive aqui hoje com o Cláudio, aqui no podcast Arte de Vencer, foi muito legal. E aí eu estou contando uma história, eu estou mostrando para as pessoas o que eu estou fazendo. Quando você documenta aquilo que você faz, você também gera vontade nas outras pessoas de saber o que mais você tem para contar. O que mais... claro que documentar não é só você mostrar o teu dia a dia. Por exemplo, se eu não trabalho com alimentação, não faz sentido eu ficar mostrando o que eu estou comendo. Exato. Se eu não trabalho com turismo, para que eu vou mostrar eu tirando férias todo final de semana ou para cada lugar que eu viajo? Isso não faz parte do meu trabalho. Então eu vou mostrar, vou documentar coisas que tenham a ver, no meu dia a dia, que tenham a ver com o meu trabalho. Essa é uma ótima maneira de contar histórias também. Uma outra coisa interessante também é hoje a evolução da neurociência para vendas, né? O que a ciência hoje ela consegue, estudos recentes ali, o que trouxe de novidades em relação a comportamentos ou até em relação a situações de gatilhos mentais ali, que hoje esses vendedores eles conseguem entender melhor como ser mais assertivo com cada cliente, adequando a sua comunicação, porque eu acho que a parte mais difícil dentro do marketing é você acertar o tom da sua comunicação também, né? Porque você quer vender, né? Ah, com certeza. O jeito que você fala tem mais poder do que a palavra que você utiliza. Você falou de estudos recentes, mas na verdade esse não é bem um estudo recente, é um estudo até antigo do Albert Mehrabian. Ele é um professor, se não me engano, de Harvard, que ele identificou que as palavras são responsáveis por 3 ou 4% da comunicação, 14 ou 17% é a postura. E o restante é a comunicação não verbal, é a maneira como você olha, as pausas que você faz, o teu tom de voz, a maneira como você envolve as pessoas na conversa tem muito mais poder do que as próprias palavras. Apesar de não ser um estudo recente, esse é um estudo que já foi comprovado, já foi repetido várias outras vezes, né, e identificou que realmente a comunicação tem muito mais a ver com a comunicação não verbal do que apenas com as palavras. E bom vendedor é um cara que domina as palavras. Aliás, para a gente vender qualquer coisa, o que a gente tem? A gente tem duas principais ferramentas. Não importa qual seja a profissão, se a pessoa quer ter mais clientes, ela tem duas principais ferramentas. Uma delas é as palavras. A outra ferramenta é o seu corpo. O corpo fala. Tem até um livro famoso que se chama Sim. O Corpo Fala. Então, o vendedor ele precisa dominar as palavras e dominar essas comunicações não verbais. Por exemplo, enquanto o cliente está falando e você está concordando com ele, você está direcionando ele que aquela é a melhor. Você vai conduzindo. Vai conduzindo. Você pode conduzir a pessoa com um aceno do rosto, você pode conduzir a pessoa gesticulando, falando no mesmo tom de voz, se espelhando na pessoa. Apesar de não ser estudos recentes que falam sobre a linguagem não verbal, existem vários outros estudos recentes que comprovam esses estudos que já têm 20, 30 anos. E se
E a gente vê na prática, né, que realmente Exato. funciona, né? E a gente vê, acho que isso é consenso de que um grande pilar de uma venda bem-sucedida é o atendimento. Então, é muito mais a pessoa do que às vezes até o próprio produto que você está vendendo, né? É, e ao mesmo tempo a gente vê profissionais de vendas que às vezes não têm esse cuidado, né, de também mostrar quem ele é, né? Então, às vezes valoriza muito o produto do que vende, mas às vezes não consegue transmitir a segurança que às vezes o cliente precisa dentro da sua experiência, da sua expertise, do seu conhecimento, né, para poder deixar esse cliente confortável e efetivar uma venda. Você concorda com isso? Concordo muito, com certeza. Recentemente não, acho que foi em 2016, o Sebrae lançou uma pesquisa mostrando que 81% dos clientes se sentem insatisfeitos com o atendimento. E se você perguntar para qualquer atendente, para qualquer vendedor, para qualquer profissional, como é o seu atendimento? Todo mundo Todo vai mundo. falar que o atendimento é bom. O meu atendimento é o meu diferencial. O meu atendimento é bom. E aí eu comecei a identificar o que realmente faz um atendimento ser bom. Tem gente que acha que é simpatia. Mas o atendimento não é só a simpatia. Tem gente que acha que é você fazer uma gentileza. Mas não é só isso. Eu descobri que o atendimento ruim é o atendimento velho, preto e branco, ultrapassado. Eu criei um acrônimo com a palavra cor. Bom atendimento ele precisa ter cor. Não pode ser preto e branco, ele tem que ser cor. C-O-R. Bom atendimento é aquele que o vendedor ou o profissional conhece profundamente o que ele vende, características, benefícios, vantagens do que ele vende. Ele, ouve o cliente, que escuta o cliente com atenção, presta atenção, se coloca no lugar do cliente, tem empatia, personaliza aquilo, os argumentos que ele tem para cada cliente, e ele só consegue fazer isso se ele ouvir. E a terceira letra da palavra cor, R, de resolver. A pessoa precisa ter uma postura, uma iniciativa, uma vontade de achar uma solução. Mesmo que ele não tenha o produto, mesmo que ele não consiga prestar aquele serviço, ele tenha a postura, a iniciativa de mostrar para o cliente um caminho, de trazer uma alternativa, de mostrar para o cliente que ele, de alguma maneira, pode ajudá-lo. C-O-R, conhecer, ouvir e resolver. Isso é o que faz um bom atendimento. E aí depois de alguns anos mostrando esse acrônimo para algumas pessoas, eu comecei a identificar que estava faltando alguma coisa. E aí eu coloquei um asterisco na palavra cor. C-O-R com asterisco. O asterisco é a gentileza, é um sorriso, é uma simpatia, é você ser simpático com as pessoas. Mas perceba que esse asterisco é como se fosse a cereja do bolo. Bom atendimento não é a cereja do bolo. Bom atendimento é o bolo inteiro. Exato. Se esse bolo tiver com uma cereja, melhor ainda, aí as pessoas vão se lembrar ainda mais. Mas bom atendimento é conhecer, ouvir e resolver. Você falou também da importância das redes sociais hoje para qualquer profissional de vendas. Mas ao mesmo tempo, né, as empresas hoje elas estão abertas 24 horas porque tem o expediente, mas tem o online também. Sim. Ali. Só que quando a gente faz uma pesquisa, então a gente quer comprar um determinado produto ou serviço, a gente pesquisa na internet e a gente encontra uma mesmice de coisa. Ali todo mundo oferece o melhor produto, o melhor atendimento, o melhor pós-venda, tal, né? É sempre uma mesmice. O que muitas vezes acaba fazendo com que o cliente ele faça uma opção meio aleatória, não porque ele viu que alguém se diferenciou em algo, né? Que dica você daria para essas pessoas de, às vezes, situações na construção das suas redes sociais ou do seu site, enfim, onde ela pode se diferenciar? Então, eu falo assim, numa cidade como São Paulo, você falar que tem estacionamento próprio e gratuito é um diferencial, sem dúvida, né? Uma cidade caótica, né? Enfim, outros exploram, às vezes, a tradição dela dentro do segmento. Então, o que você enxerga que uma empresa ou um profissional de vendas ele pode fazer para se diferenciar dentro dessa mesmice que existe hoje? Apesar de eu gostar muito de diferenciação, nem sempre é necessário se diferenciar em todos os segmentos e em tudo. Ainda dá certo a pessoa ter o posicionamento do preço baixo. Ela decidiu que a empresa dela ela não é diferente, mas ela é preço baixo. Então, por ser preço baixo, essa empresa vai ganhar no volume. E tá tudo certo com isso. E as empresas que escolhem esse posicionamento e conseguem ter escala, elas vão ter sucesso. Então, apesar de não ter muito... É quase impossível você se diferenciar com o preço baixo, né? Mas algumas empresas caem na cilada de tentar ser as duas coisas.
diferente e preço baixo. Uhum. A pessoa que decide que a empresa dela é uma empresa diferente e preço baixo, ela está fadada a quebrar. Exato. Ou ela vai ter um problema muito grave, ou ela não vai conseguir comunicar exatamente o que ela quer, não vai ter dinheiro para comunicar o que ela quer, e não vai ter lucratividade. Por um outro lado, tem as empresas que escolhem esse posicionamento que você falou, de se diferenciar. Agora, como eu me diferencio? Existem diversas maneiras. Você pode se diferenciar pela conveniência, você pode se diferenciar pela agilidade, você pode se diferenciar pela embalagem, pela apresentação, pelas histórias que você conta, ou simplesmente pela embalagem que você dá para o produto ou serviço que você vende. E quando eu digo embalagem, eu não estou falando da embalagem física. Uma empresa que tem um site muito bonito, que tem as redes sociais com alguns influenciadores, que tem uma postura mais premium, não importa qual seja o produto, se essa pessoa cobra um pouco mais, ela já está se diferenciando simplesmente porque ela cobrou mais caro. E aí, por cobrar mais caro, ela pode investir em comunicação visual, ela pode investir em branding, em construção de marca. E então, qual é o caminho para se diferenciar? O caminho é a empresa decidir o que ela quer fazer. Se ela realmente quer ser diferente ou se ela realmente quer ser preço baixo. Eu tenho um grande mentor que se chama Raul Candeloro e ele fala que as empresas que têm sucesso são esses dois tipos de empresas. As diferentes, as que se diferenciam, e as preço baixo. Existe um terceiro tipo de empresa, que o Raul Candeloro dá o nome de mata-burro. Mata-burro, eu sou do interior, sou de Minas Gerais, cresci na roça. Você sabe o que é um mata-burro? Não. Mata-burro é quando tem a divisa de uma fazenda para outra, ou quando tem da estrada para entrar na fazenda, tem a porteira. Sim. Em algumas porteiras tem o mata-burro, que é um vão de terra com uma grelha de metal. O burro não passa ali, porque se ele passar ali, a perna dele vai cair, ele vai quebrar e vai morrer. Então o que acontece com a empresa que ela não decide se ela é diferente nem preço baixo? Ela acaba caindo no mata-burro e acaba quebrando as pernas e tendo dificuldades, né? Para se levantar vai dar muito trabalho. Ela só vai conseguir se ela decidir qual é o posicionamento, se vai ser o preço baixo ou se vai ser diferente. Isso é importante, né? Definir o seu posicionamento. É isso aí. Não adianta você querer brigar em preço e ainda ficar querendo agregar valor, fazendo vendas caras, né? Atrair cliente por preço e depois fazer essa conversão. Isso é um pouco mito, né? Se você atrair o cliente por uma razão, dificilmente você vai conseguir mudar isso durante um atendimento, né? Ah, com certeza, não tenha dúvida. Tudo começa no posicionamento. O empresário, o gestor, o líder, que não tem clareza sobre qual é o posicionamento, ele acaba caindo no mata-burro. Ao mesmo tempo, as redes sociais hoje permitem que a gente tenha pouco tempo para passar a nossa comunicação, a nossa ideia de venda. Então, e normalmente lá os conteúdos têm 1 minuto ali o vídeo, alguma coisa. Então, assim, dá uma dica de como alguém pode utilizar em 1 minuto para fazer uma venda. Olha, você sabe que isso talvez seja um pouquinho de mito? Eu cresci muito no TikTok, muito. Tem 670 mil pessoas que me seguem no TikTok. E no TikTok antes só era possível eu gravar vídeos de 15 segundos. Então eu tentava dar dicas, entregar algum conteúdo de vendas com 15 segundos. Eu nunca fiz dancinha porque eu sou esquisito, eu não sei dançar direito. Eu não sou bonito, galã para aparecer nas redes sociais. Eu não conto piada o tempo inteiro. Então, como é que tem tanta gente que me acompanha nas redes sociais? Porque eu aprendi que aquela ferramenta, naquele momento, 15 segundos era o tempo que você tinha para contar uma história. Depois mudou, virou 30 segundos, virou 1 minuto. Hoje já não é mais 1 minuto. Hoje já tem 3 minutos, já é possível gravar vídeos mais longos. E tem muita gente fazendo um excelente trabalho no TikTok, no Instagram e no YouTube gravando vídeos longos. Então, sim, é possível gravar, chamar a atenção das pessoas e vender em 1 minuto, mas não precisa ser só 1 minuto. Os conteúdos longos, eles estão tendo cada vez mais apelo. Uma tendência que eu tenho visto no YouTube, no Instagram e no TikTok é o conteúdo que tem algumas pessoas que dão o nome de lo-fi. Lo-fi são aqueles conteúdos que não tem tanta edição, não tem tantos cortes, a pessoa vai conversando com você, vai contando uma história, até chegar no ponto que no raciocínio que ela quer levar para você. E isso tem dado certo nas principais redes sociais de vídeo. Agora, respondendo a sua pergunta, como é que eu vendo em 1 minuto? Eu preciso chamar a atenção das pessoas em 2, 3 segundos. Então, por exemplo, se eu gravo um vídeo, oi gente, boa tarde, a pessoa já passou o vídeo. Foi. Em 2, 3 segundos eu tenho que falar qual é o motivo
que eu tô dando para aquela pessoa ficar no meu vídeo até o final. Depois que você chama a atenção daquela pessoa, você tem que construir o restante do teu roteiro. E aí você pode criar esse roteiro contando uma história, ou entregando um passo a passo, ou fazendo uma lista, ou mostrando o antes e o depois. E aí você começa mostrando, olha, o resultado é esse. Deixa eu te mostrar como é que você chega nesse resultado. Você prendeu a atenção da pessoa, e aí aos poucos você vai mostrando o passo a passo como é que se chega na solução. Se você prender a atenção das pessoas, é mais fácil você vender. A melhor maneira de prender a atenção é contando uma história. A segunda melhor maneira é você usando uma frase, um gancho, alguma coisa que seja de impacto nos 2, 3 primeiros segundos. Então vamos contextualizar isso? Então, em 1 minuto você vai falar o que você faz, vender o seu peixe das suas redes sociais para as pessoas te acompanharem também, e os profissionais que estão querendo dar um upgrade na sua carreira, como que elas podem te buscar, o que que você pode, como você pode ajudá-las. Olha, eu vou fazer diferente. Se você está acompanhando a gente aqui, eu vou usar esse 1 minuto para divulgar para você as redes sociais do Cláudio e as redes sociais da Arte de Vencer. Tá bacana esse bate-papo, não tá? Então, que tal você se inscrever no canal? Que tal você compartilhar esse vídeo com um amigo? Que tal você mandar esse vídeo para uma pessoa que você sabe, que você tem certeza que vai gostar desse conteúdo? Claro, óbvio. Deixa um comentário aqui embaixo também dizendo onde você está, com o que você trabalha. Isso ajuda esse vídeo a crescer mais. Eu sou vendedor, eu tenho orgulho de ser vendedor, mas eu também honro quem me dá a oportunidade. Hoje é dia de eu honrar quem está me dando a oportunidade desse bate-papo. Cláudio e a Arte de Vencer. Tá contratado. Mas vamos lá. Para quem quiser te acompanhar, quais são as suas redes sociais? @Leandro Branquinho no TikTok, no Instagram, no LinkedIn. O LinkedIn é uma super ferramenta também que eu gosto bastante também. Se você escrever Leandro Branquinho no Google e aparecer um careca, esse sou eu. É você, É. né? E hoje você faz palestras, você faz consultorias também, mentorias. Eu fazia consultorias alguns anos atrás, hoje eu já não faço mais consultorias, porque a minha demanda de palestra e treinamento é tão grande que eu já não consigo mais atender como consultor de empresas. Já faz alguns anos que eu não consigo mais. E o que é mais impactante dentro do que você falou, até de questão de depoimentos, é justamente a quantidade, são milhares de depoimentos que você tem no Google, tudo com nota 5 estrelas, né? É. Que isso que eu acho que também falta atenção das empresas, né? Utilizar as ferramentas até gratuitas que tem, como o Google Meu Negócio, tudo ali, e também explorarem esses depoimentos, porque hoje a internet é um caminho importante de vendas, né? E você ser bem avaliado hoje na internet, ele é fundamental. E muitas vezes, para você ser bem avaliado, Cláudio, muitas vezes basta pedir. Faz tempo que existe o Google Meu Negócio, faz tempo que o Google dá a possibilidade de avaliação 5 estrelas. Tem um monte de palestrante que fala, gente, use o Google Meu Negócio, peça para os seus clientes darem nota 5 estrelas. Aí eu fui ver, os palestrantes mesmo não fazem isso. Aí eu pensei, eu vou começar a fazer, eu comecei a pedir para as pessoas. Tá na palestra. Você gostou da palestra? Você achou legal? Então me dá uma nota 5 estrelas no Google. Hoje eu sou o único palestrante do Brasil com mais de 1000 notas 5 estrelas. Único com mais de 2000 notas 5 estrelas. E tudo porque eu comecei a pedir. Tem 1 ano e meio que eu comecei a pedir para as pessoas me darem nota no Google. Então, ou seja, se a pessoa procurar por avaliação, eu vou estar disparado na frente. E um dos motivos foi porque eu comecei a pedir. Então, ou seja, com muita criatividade, se você quer alavancar os seus negócios, com criatividade, com resiliência, com persistência, com conhecimento, todo mundo pode ser muito bem sucedido em vendas. Afinal de contas, não à toa, eu acho que é a área que paga melhor. Então, aquelas pessoas que muitas vezes ficam pensando, o que eu vou fazer, o que está dando dinheiro, tudo, né? Trabalhe com vendas. Como você falou no início, não é fácil e não é para todo mundo, mas é um caminho maravilhoso. Quando você consegue se dar bem nessa área, né, você consegue se destacar, e a área de vendas sempre tem uma ciumeira em relação a outras empresas, porque ganha as bonificações, as viagens, aqueles incentivos que toda empresa faz, além de uma grande remuneração que depende de você, apenas de você fazer. Então, eu acho que é um ótimo caminho para quem hoje busca uma situação financeira legal, mas também com uma liberdade. E eu falo, vendas não tem, cada venda é diferente da outra. Você não tem aquela mesmice, aquela rotina. Tem gente que gosta, né? Eu particularmente, eu me identifiquei muito com vendas justamente por não gostar de rotina, de tratar
cada situação como uma situação única. Então, se eu fizer 1 milhão de vendas, vai ser 1 milhão de formas diferentes que eu vou trabalhar. Isso que eu acho que é a grande magia encantadora da área de vendas. Que legal isso, cara. Parece que você tá até tentando me convencer a ser vendedor. Maravilhoso, bom demais. Que Bom, legal. vou fazer minha tatuagem aqui também. Pode fazer, nem que seja na mente, na alma ou no coração. Leandro, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu sei que foi rapidinho, a gente está com as agendas aí meio apertadas, mas Mas que foi bom que deu ótimo certo, ter que bom você que. aqui conosco e espero te ver mais vezes aqui. Quando estiver Será em um São prazer. Paulo, dá um toque. Tá bom, muito obrigado. Valeu. Acompanhe, continue acompanhando a arte de vencer. Se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar aí o seu like, coloque nos comentários o que você achou desse episódio. Também, se quiser fazer alguma pergunta pro Leandro, depois a gente encaminha para ele também. E compartilhe esse conteúdo com as pessoas que vão se interessar certamente por esse tema. Afinal de contas, todos nós somos vendedores. Em algum momento da nossa vida, a gente se vende o tempo todo, né? Obrigado e até o próximo episódio do podcast Arte de Vencer. Até lá.